Galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje temos uma aula muito interessante sobre o povoamento do continente americano, o Brasil antes dos europeus. Vamos entender como esses povos que viviam aqui há milhares e milhares de anos viviam e as várias hipóteses que surgiram sobre como o homem surgiu no nosso continente. Bom, mas antes de entrar no conteúdo, a gente tem que entender a importância dos povos indígenas ou povos nativos do nosso país. Vejamos a foto ao lado. Está representada a diversidade dos povos indígenas que aqui no nosso país habitam e no nosso continente também. Eles têm uma diversidade enorme. No Brasil, para vocês terem uma ideia, são mais de 256 povos que falam mais de 150 línguas. Ou seja, eles têm uma importância muito grande para a nossa formação histórico-cultural. Por isso, a importância de entendermos, então, as várias teorias que falam sobre o surgimento desses povos. Além disso, sobre o povoamento do nosso continente e, é claro, do nosso Brasil, dos povos que aqui habitavam antes da chegada dos europeus. Isso é muito importante. Então, vamos lá, prestem atenção. Vai ser uma jornada muito legal. Bom, e a pergunta que durante muitos séculos não quis calar os europeus era o quê? Como o continente americano foi povoado? Bom, a origem dos povos americanos motivou uma discussão muito grande entre pesquisadores e estudiosos do mundo inteiro. A questão era saber se os nativos da América tinham surgido no próprio continente ou eles tinham vindo de outra região do planeta. Muitos estudiosos vão considerar que os povos da América tinham vindo de fora, mas não sabiam de onde exatamente. Daí começam a se surgir muitas hipóteses. Ou alguns vão dizer, a partir da Bíblia, que os povos originários, nativos da América, descendiam de tribos de Israel na fuga do Egito. Por outro lado, outros vão dizer que veio através do Estreito de Bering e vieram da Ásia. Outros vão dizer que vieram da África. Por exemplo, a origem é uma origem asiática? Bom, um pesquisador estadunidense sugeriu que o povoamento do continente americano teria começado há 40 mil anos atrás por povos vindos da Ásia, através do ponto mais próximo entre o continente asiático e americano. Conhecido então como Estreito de Bering. Olhem na primeira imagem, a gente vai ver aí, ó, que está representando entre a Ásia e a América do Norte, tá? Aqui também dá para ver, é um pedacinho que liga a Rússia ao Alasca, que faz parte hoje dos Estados Unidos. Então, isso estaríamos aí há 40 mil anos atrás, na época glacial, e aí o mar não era tão elevado assim, e quando se congelou, estávamos na era glacial, o ser humano conseguiu, então, passar por esse estreito, tá bom? É uma das hipóteses sobre o surgimento dos seres humanos no continente americano. Tá? Então, eles vão ter essa percepção. Alguns pesquisadores vão dar o nome dessa passagem de Beríngia, né? E aí fica o atual estreito. Bom, pessoal, vão surgir várias hipóteses, entre elas, então, que o povoamento tinha ocorrido a partir de diversas rotas, que tinham vindo da Ásia, da Oceania, e que essas migrações não tinham ocorrido somente no ano entre 40 mil anos antes de Cristo, mas entre 6 mil e 3 mil antes de Cristo, tá? A ideia de que o povoamento da América tinha se originado de várias regiões do mundo e devido a diferentes culturas e povos nativos, então foi ganhando força e vários pesquisadores começaram a defender essas ideias. Olhando, pessoal, esse mapa aqui, a gente vai ver as várias possíveis rotas, então, que o homem teria chegado ao continente americano. Por exemplo, ó, a gente vê aqui que, ó, do deserto do Saara, então, da África, o homem teria partido e caminhado, passado pelo Estreito de Bering, passado a América do Norte, chegando, né? E chegando também na América do Sul. Outro a gente fala que pode ser aqui, na Oceania, que a partir de barcos se chegou a América do Sul. São várias hipóteses, então, que temos sobre o surgimento
dos seres humanos no continente americano. Bom, a gente tem uma arqueóloga franco-brasileira, Niede Guidon, que vai defender a hipótese de que o povoamento da América ocorreu há mais ou menos 100 mil anos antes de Cristo e que foi através do Homo sapiens que, vindo da África, na verdade ela diz que os continentes, a África e a América não eram tão longe assim, porque estava, né, e o mar não era tão volumoso e permitiu assim, então, que também da Oceania, vindo povos da Oceania, que viessem então a povoar o continente americano, tá? Bom, mas e daí? Uma pergunta que não quer calar. Que povos habitavam o Brasil? Bom, com muitas pesquisas arqueológicas, foi possível encontrar o ser humano mais antigo que teria vivido na América. No caso, ele foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais. É encontrado um crânio de uma mulher que viveu aproximadamente 11 e 13 mil anos atrás. Ela foi chamada de Luzia. Estamos na imagem o crânio dela e a reconstituição em impressora 3D da Luzia. Tá? E a partir disso, vai se traçando as hipóteses de que a Luzia poderia ter vindo da África ou poderia ter vindo da Oceania, vão se reconstituindo. Lembrando que é a partir do quê? Dessas comprovações, desses vestígios arqueológicos que os pesquisadores podem, então, comprovar suas hipóteses sobre de onde vieram esses povos para, por exemplo, o Brasil. Outra evidência interessante é o sambaquis. Gente, os sambaquis representam, então, o vestígio arqueológico dos povos que habitavam a região sul, Santa Catarina, tá? O sambaqui, olhando nas imagens, são aglomerados de materiais orgânicos e calcários, como conchas, restos de seres humanos, vestígios de fósseis, que demonstram, então, que aqueles povos viveram naquela região. A princípio parece um amontoado de areia, mas não, foi descoberto depois que era um aglomerado, então, de vestígios, de restos orgânicos deixados por povos que habitavam essa região litorânea do sul do Brasil. Não se sabe exatamente se eram restos de comidas que eles iam deixando, iam acumulando, ou se na verdade fazia parte de algum ritual religioso. Os pesquisadores estão ainda achando, pesquisando, colocando hipóteses, pesquisando esses restos orgânicos para poder chegar a uma conclusão, né? E aí, de fato, poder dizer o que pode ser. A gente sabe que a gente nunca vai saber de fato, mas a gente lança hipóteses. O que a gente tem de comprovação é que é um artefato, uma fonte, digamos, um vestígio das atividades humanas de povos que habitavam ali essa região há muito e muito tempo, tá? Bom, os sambaquis antigos datam, então, de 6.000 a.C. e foram encontrados no litoral de Santa Catarina e reúnem vestígios dos povos caçadores que usavam pontas de pedra polida, tá bom? Temos também, pessoal, o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde existem pinturas rupestres muito importantes. Por exemplo, ele fica localizado no estado do sudoeste do Piauí, tá? Perto da capital de Teresina, e lá tem uma maior concentração nesse Parque Nacional de pinturas rupestres. Por exemplo, a gente tem aí uma maior quantidade de pintura rupestre, foi considerado, né, do mundo. Então, ou seja, a comprovação de que povos viveram aí durante muitos e muitos e muitos séculos, tá? E a partir dessas pinturas rupestres se expressavam e ali puderam deixar esses vestígios materiais para que nós, pesquisadores, historiadores, arqueólogos, pudessem então lançar hipóteses e dizer como esses povos viviam. A gente vê a imagem ao lado, a representação de onde fica esse lugar. Abaixo a gente tem uma pintura rupestre de animais e provavelmente seriam animais de caça. Então a gente pode ter muitas hipóteses. Abaixo não dá para a gente ver muito bem, porque a imagem ficou ruim, mas representação de um animal na cor azul. Isso foi o primeiro registro encontrado dessa cor no mundo. Posteriormente se encontraram depois em outros lugares do mundo, mas foi no Brasil que se encontrou primeiramente. Ou seja, eles tinham uma complexidade muito grande, sofisticação em relação a cores, em relação à pintura, em relação ao tipo de desenho utilizado, tá bom? Então, essas cerâmicas datam, e essas pinturas de mais de 9.000 anos, e são conhecidos como os veadinhos azuis, que foram as primeiras dessa cor descoberta no mundo, tá bom?
Nesse contexto, os outros povos nativos que viveram em nosso território foram nomeados, então, a partir dos objetos arqueológicos encontrados. A gente vai ter povos de tradição Itareri e Taquara, que viveram por volta de 3.500 a.C. na regiões sudeste e sul do Brasil, e posteriormente integram os povos indígenas que fazem parte do tronco linguístico macro-G, que são os índios Xoclen e Caingangue. A gente tem a casa subterrânea acima da tradição Itarerê, que é considerada também hoje um povo antepassado dos povos Caingangue, que até hoje existem aqui na região de São Paulo, em Tupã, e temos também na região de Londrina, Paraná, Laranjinha, no Paraná, que existem os Caingangues, tá bom? Aí abaixo são cerâmicas que foram encontradas ao longo dos rios. Foi encontrado muito ali perto do rio Paranapanema, rio Tibagi, que é um rio que fica perto dessa terra indígena. Eu tive a oportunidade no ano de 2016 poder conhecer a aldeia Água Branca, que fica localizada ali perto de Londrina, e é muito interessante conhecer a cultura desses povos e a importância que eles dão para sua valorização, para sua cultura, para eles poderem estarem mostrando a sua história. Por isso que estamos estudando aqui hoje a formação do nosso continente, para também destacar a importância desses povos para a nossa cultura. Não são povos sem história, são povos que têm uma história milenar e que às vezes a gente ainda não conhece. Por exemplo, a gente vai ver a seguir sobre os povos que viveram na Amazônia, que muitas vezes a gente, não tem história, não sei o que, não eram que nem os incas, os maias astecas, mas hoje se sabe que abaixo da floresta se existe uma civilização muito complexa, às vezes que a gente talvez nunca vá a conhecer, mas que existia sim, uma cultura muito complexa, com trocas comerciais, com rituais, tudo bem? Temos também os povos de tradição Umbu e Humaitá, lembrando que são classificados a partir dos objetos encontrados. Tá? Nas imagens a gente vê que é pelo tipo de lança feita e o outro que é pedra lascada. Tá? O povo Umbu é o nome pelo qual se conhece a cultura material desse povo, habitava a região sul do Brasil e São Paulo também, conhecido pela sua indústria lítica, chegou até a Argentina, Uruguai, ocupando esse território há 12, 13 mil anos, tá? A gente vai ter também os povos Humaitá, que viveram na mesma região e se deslocavam para localidades mais altas, em encostas e meias matas. Usavam instrumentos de pedra lascada e viviam de caça e de... Assim como eu já havia mencionado, os povos da Amazônia, conhecidos que habitavam ali as ilhas do Marajó, conhecidos como Marajoaras ou cultura de Marajó, que foram uma sociedade que floresceu na ilha de Marajó, Rio Amazonas, na era pré-colombiana. Tá? Em uma pesquisa, o arqueólogo Charles Mann sugere datas entre 400 e 1600 depois de Cristo para essa cultura. Condutos já se tem hipóteses e comprovações de que eles já viviam aí há 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, já muito do que se já tinha se suposto, eles já têm uma história. Olha o detalhamento desses vasos cerâmicos e foram encontrados e estão aqui na imagem, tá? E eles tinham então uma complexa sociedade, tá? Estratificação social. O que é estratificação social? Uma sociedade já dividida em classes sociais e que comportava nessa localização aí mais ou menos 100 mil pessoas, ou seja, aquilo que a professora já havia falado, uma sociedade muito complexa e que não é simples povos nômades que habitavam aqui, são povos muito complexos, estamos conhecendo eles através desses vestígios que encontramos ao longo do tempo. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse estudo. Sabemos que existem várias hipóteses sobre o povoamento do continente americano. Sabemos também da diversidade dos povos nativos que aqui habitavam o Brasil e, com isso, a sua importância até hoje para a nossa formação histórica cultural. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, deixem. Vamos escrever, tá? Porque é bom para vocês.
Eu gosto muito de dar esse tema, porque eu acho que é muito interessante a gente conhecer essa diversidade cultural que existe no Brasil e falar também da importância de se estudar esses povos que durante muito tempo foram povos que eram considerados sem história, mas a gente sabe que eram povos que tinham umas sociedades muito complexas, se comunicavam entre si e que tem uma história muito grande até hoje e que deve ser valorizada, que é a cultura dos povos indígenas. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, comentários, aguardo vocês na próxima unidade. Um beijo!